Fala, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão, meus caros alunos? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês também estejam bem. Vocês estão se cuidando? Eu espero que sim também, viu? Vamos se cuidar, nada de ir pra rua, vamos ficar em casa. Vamos se cuidar, lavar as mãos, tá certo? Vamos fazer isso para que a gente possa voltar o mais rápido possível para a nossa salinha de aula, para nossas aulas presenciais, certo? Só que as nossas aulas voltaram, então sejam bem-vindos, tá? Bem-vindos de volta, tava morrendo de saudades, enfim. Tá já descansando demais, vamos pegar nossos lápis e as nossas canetinhas para a gente poder começar as aulas, certo? Antes disso, ó, vamos dar uma... Beleza, lá pra cima, volta aqui. Ó, os membros superiores, tá? Vamos estudar isso hoje. Então vamos alongar nossos superiores, vamos, ó, mãozinha pra cá, certo? Sempre a gente faz isso, por quê? Porque a gente tem que movimentar nossas articulações para que elas possam trabalhar e deixar a gente um pouco mais flácido. E se a gente ficar um pouco mais flexível, a gente vai poder estudar melhor, a gente vai ter menos dores no futuro ou dores daqui a pouco, já que a gente vai estar numa posição para que a gente possa estar estudando, beleza? Feito isso, ó, cabecinha para cá, cabecinha para lá, faz essa rotação, porque o nosso sistema nervoso, então nossos músculos do sistema nervoso não se contraem. Por exemplo, quando a gente dorme de mau jeito, vocês não acordam com na escola, justamente é isso, nossas terminações nervosas estão de mau jeito, principalmente na área do pescoço. Então, ó, relaxa e daqui a pouco a gente vai começar nossas aulas, beleza? Vamos lá? Nas nossas aulas de quarentena, eu vou dar um play aqui no esqueleto humano dançando. É isso que a gente vai estudar hoje, certo? A gente vai estudar um pouquinho, voltar o nosso estudo sobre o sistema esquelético. A gente sabe que nós temos três sistemas. Nós temos o sistema esquelético, sistema muscular e sistema nervoso. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho do sistema esquelético, tá? Ó, sistema esquelético. A gente sabe que o esqueleto humano, ele é formado, obviamente, por ossos e por cartilagens para que a gente possa exercer função, para que a gente possa exercer a nossa movimentação, a nossa mobilidade. Então, o esqueleto, ele é formado para isso, tá? Ele é formado por ossos e por cartilagens. E aí, vai formar a nossa estrutura para que a gente possa ter função, para que a gente possa estudar a funcionalidade do meu corpo. Para a gente ter uma funcionalidade, a gente precisa do nosso corpo humano, beleza? Vamos estudar um pouquinho, pegar o caderno, pegar o caderninho, pegar a caneta, certo? Vamos lá? Bom, nós vamos começar aqui rapidinho, deixa eu só me situar aqui, beleza? Nós vamos, obviamente, a gente vai começar pelo osso da cabeça, certo? O osso da cabeça, ele é muito interessante porque... antes disso, rapidinho. Quantos ossos nós temos? Vocês sabem dizer? Não sabem dizer, né? Tá, a gente tem 206 ossos, certo? Agora, sempre nós temos 206 ossos? Não. A gente, na fase adulta, a gente tem 206 ossos, tá? Só que quando a gente é criança, a gente tem em torno, quando a gente tem as primeiras idades ali, a gente tem em torno de 70 ossos. Então, isso é uma curiosidade muito interessante pra gente. Então, preste bem atenção. 206 ossos na fase adulta e 70 ossos, em torno de 70 ossos na fase da infância, na nossa segunda idade. Quando a gente é gurizinho, aí a gente tem 70 ossos. Beleza? Bom, começando obviamente pelo osso da cabeça, certo?
a gente tem o córtex, a gente tem o frontal, tá? Córtex frontal. E aí a gente tem o primeiro, cabeça. E a mãe da gente chama, e realmente a gente fala de moleira, certo? Para vocês que têm irmão, primo, ou tem alguém mais novo na família, ou se tem vizinho mais novo, vocês podem observar que durante alguma brincadeira com essa criança, quando a gente tá brincando, a mãe da gente fala uma coisa, ou mãe, o tio, enfim. Menino, cuidado com essa moleira. Menino, cuidado com a cabeça. Quando ela fala isso, não é achismo, não é senso comum. É que realmente o osso do crânio, nas primeiras idades, ele é muito mais flexível. Ele é flexível por quê? Porque, obviamente, ele tem que sair, certo? Ele tem que sair da barriga da mamãe, tá? Das paredes abdominais ou das paredes uterinas, para que possa o bebê ter essa mobilidade. Então o crânio do bebê, o crânio do feto, ele é muito pequeno, ele é muito flácido, então ele tem um riscão no meio que é para justamente ter essa flexibilidade para sair das paredes uterinas da mãe. Então, realmente a gente tem que ter cuidado nos primeiros dias, porque obviamente ela está se formando ainda para que venha o osso chamado de crânio, certo? Esse osso da cabeça é chamado de crânio e a gente tem que ter cuidado nos primeiros dias, nas primeiras idades iniciais, beleza? E aí, logo abaixo a gente tem 2 ossozinhos, certo? E a gente trabalha muito esses 2 ossos, tá? Principalmente o segundo osso, tá? O primeiro osso, certo? O primeiro osso ele é chamado de maxilar, tá? O famoso maxilar. E o segundo osso, que é esse osso azulzinho aqui, ele é chamado de mandíbula, certo? Maxilar é o de cima, que é o superior, e o inferior é a mandíbula, certo? A mandíbula ela é interessante porque a mandíbula ela é um exemplo de um osso móvel, então ela se move. E ela é importante que ela seja móvel, obviamente que é para poder a gente ter essa abertura. E a gente tem várias funções dessa abertura, dessa flexibilidade do maxilar. Como, por exemplo, um agora que eu estou exercendo, estou falando. E aí, com a fala, meu maxilar, ele está trabalhando. E, obviamente, comer, mascar um chiclete que trabalha muito ela. Então, esse osso é um dos ossos que mais trabalha, um dos ossos que a gente mais a gente está sempre trabalhando. Então, o nome dele é mandíbula, certo? Mandíbula e maxilar, ok? Esse é um pouquinho agora. Rapidinho aqui. E aqui nesse ossão aqui, ó. Só um minutinho, tá? Rapidinho. Então aqui, ó, vocês podem ver, certo? Aqui nós temos, obviamente, a coluna vertebral, e a coluna vertebral a gente vai deixar daqui a pouquinho, certo? A gente vai estudar agora um pouquinho o nosso tórax. Então a gente tem a caixa torácica, certo? A caixa torácica ela é muito importante. Por quê? A caixa torácica ela protege algum dos órgãos da gente e protege um dos órgãos que é o mais importante do nosso corpo, junto com o cérebro, que é o nosso coração. Então essa caixa torácica ela é extremamente importante, certo? E aí nessa caixa torácica, nesse lugarzinho aqui, ó, o nome dessa caixa torácica aqui é externo, certo? E aqui eu tenho até uma figurinha melhor para que vocês possam ver o externo, tá? Deixa eu só dar um minutinho aqui rapidinho. Pronto, aqui está o externo, certo? Então o externo, ele é importante porque ele é a ponta principal, tá? Dessa caixa torácica da gente. E aí, essa região é chamada de externo. E aí é onde eles ligam obviamente, as nossas costelas,
certo? E aí ele liga as nossas costelas, certo? E aqui tá, obviamente, as nossas costelas, tá? Essa regiãozinha que a gente daqui, ó, dá pra perceber, certo? Que aí também é justamente a nossa proteção, ok? E aqui, na nossa costela, é importante vocês frisarem isso, que ela é dividida em três, certo? Ela é dividida em três. Como assim, professor? Vocês não precisam agora entender tanto sobre esse assunto, mas é simples e fácil o que eu quero passar para vocês agora. Ela é dividida em três, certo? Esqueçam a numeração, só saibam disso, que as costelas são divididas em três. Primeiro, ela é chamada de verdadeiras, segundas de falsas e terceiras de flutuante, ok? Flutuante é as menores, tá? As menorzinhas lá atrás, que não fazem parte totalmente do externo. E aí, ó, ela é um pouco, por isso que chama ela de flutuante, certo? E aí vem as costelas, ok? E aí a gente tem nosso crânio, aí a gente vem a nossa coluna vertebral, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vê o nosso externo, e aí a gente tem a nossa coluna, ou a nossa costelas, tá? Desculpa aí, as nossas. Beleza? E dando início, e aqui a gente vai para a parte onde a gente vai ver, agora sim, a nossa coluna vertebral, certo? Vocês têm que perceber que a coluna, ele é o ponto de equilíbrio do meu corpo, certo? A coluna vertebral, ele é o ponto de equilíbrio do meu corpo. Então eu exerço a função, tá, dos meus membros superiores e também as funções dos meus membros inferiores e superiores através um pouquinho da coluna, e aí tem as terminações nervosas que é através da coluna que a gente pode exercer as nossas mobilidades, certo? As nossas coordenação motora. Então a coluna ela é muito importante. E trabalhando na atualidade, vocês têm que prestar atenção que vocês têm que proteger a nossa coluna. Então, obviamente, a gente senta às vezes de mau jeito, a gente tem um relaxamento, tá? Postural, que não era para acontecer, mas acontece, isso devido à fadiga do dia, devido a vícios errados, e a gente tem uma postura um pouco meio curvada, e isso prejudica, tá? As nossas vértebras, os nossos discos tibiais. Então, vamos preservar a nossa coluna. Lembrando em preservar, eu lembro logo daquela brincadeira. Vocês lembram da brincadeira? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O bom de estar tendo essa aula online é que a gente pode mexer um pouco mais no computador. Então, aquela brincadeira... Então, não achei, mas enfim. Aquela brincadeira que o indivíduo ele salta e você dá uma rasteira e ele cai de mau jeito, aquela brincadeira de péssimo gosto, porque ela atinge diretamente a coluna vertebral e algumas delas perdem as funções. Então, não é muito bom brincar com isso, porque justamente vocês podem atingir o sistema nervoso, os receptores, tá, do nosso cérebro, para a nossa coordenação motora, para os nossos membros superiores e inferiores, e aí acaba prejudicando a mobilidade, a funcionalidade do corpo. E aí, infelizmente, essas pessoas ficam sem andar. Então, vamos prestar atenção nas nossas brincadeiras e preservar a nossa coluna, beleza? Então, a coluna ela é estrutural e você vê que a coluna ela é extremamente irregular e ela tem essas ondas. A coluna ela poderia ser reta, professor? Não. Se ela fosse reta, a gente não agacharia, a gente não pegaria um objeto no chão, a gente não dormiria de lado, seria sempre uma pessoa reta. Então, essa curvazinha na coluna é justamente isso.
é para dar flexibilidade, para dar função, para dar movimentação ao meu corpo, certo? Então, a coluna ela é um exemplo de um osso irregular. Quando a gente fala de irregularidade, a gente fala de osso da coluna, são ossos irregulares, beleza? E aí a coluna, ela se divide, tá? Vocês podem observar aqui as cores, e aí elas se dividem, tá? Em 4 a 5 vértebras, beleza? Coluna. E aí tem os ossozinhos, tá? São pequenos ossos da coluna que é chamado de vértebras, ok? As vértebras, tá? As vértebras elas são divididas em vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombar. Aí aqui a gente tem um sacro e tem um cóccix, beleza? Ó, vértebras cervicais, começo cervical, daquela coluna, daquele colar que a gente chama de colar cervical, que é para quando a gente tem aquele dorme de mau jeito, certo? E aí a gente usa o colar, a gente justamente vem do colar cervical, colar vem de vértebras cervicais, tá? E aí a gente tem as vértebras torácicas, que é justamente que tem a preposição do tórax, e aí ela também ajuda na funcionalidade. E aí a gente tem lombares, e aí a gente tem que prestar atenção também, justamente o que eu estava falando, a gente tem que prestar atenção na postura, porque o peso do meu corpo vem todinho para esses ossos das vértebras lombares. E aí surge a lombalgia, e aí surge várias doenças, certo? E aí a lombalgia vem, obviamente, das vértebras lombares. Então a gente tem que prestar atenção na nossa postura, ok? E aí a gente tem o sacro e tem o cóccix. O cóccix ele é interessante porque alguns falam da teoria da evolução, para quem acredita, obviamente. E quando a gente estuda a teoria da evolução, a gente sabe que o homem veio do macaco. Tá? A gente não está falando de criacionismo, tá? A gente não está falando de que Deus criou o homem, sim, a gente sabe, mas quando a gente estuda, a gente vê que na teoria da evolução, o homem veio do macaco. E aí o cóccix ele é interessante porque dizem que o cóccix ele é o finalzinho do rabinho do macaco. Então, aqui tem um cóccix. Então é interessante, tá? Então aqui a gente tem a nossa coluna e nas nossas vértebras. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho, tá, dos nossos membros superiores, os famosos braços, beleza? E aí, tendo essa segmentação, a gente vem descendo, a gente tem a coluna, e aí a gente tem as vértebras, a gente tem o externo, a gente tem as costelas, a gente tem os tórax, e aí a gente tem a nossa clavícula, certo? Clavícula nada mais é que esse ossinho aqui do ombro, que é o famoso clavícula, certo? Então a gente tem a clavícula. E aí, o ossinho das costas, que é ligado, certo? Que é ligado à clavícula, tá? É chamado de escápula. É o ossinho das costas. O famoso asa, quando fala abre a asa, abre a asa. E aí, ela é chamado de escápula. Engraçado que a escápula, ele é um exemplo de um osso laminar, certo? Como assim osso laminar? É um osso que lembra uma lâmina, ele é extremamente fino, beleza? E aí nós temos a clavícula e temos a escápula, beleza? E aí, descendo um pouquinho, agora indo para os nossos braços, nós temos esse osso grandão do braço, que ele é chamado de húmero. Beleza? Húmero. Ele é chamado de húmero. Tá? E aí, a segmentação do húmero, que é onde a gente vem para o nosso palmar longo, para o nosso famoso antebraço, nós temos divisão de 2 ossos. Se vocês pegarem nas mãos não, no antebraço, no palmar longo, vocês podem observar que tem 2 ossos, certo? Nós temos o rádio, nós temos a una. Beleza? Rádio e una. Beleza? Nós temos o rádio e a una. E agora, e para finalizar, nós temos os ossos das nossas mãos, certo? Então, é muito fácil de aprender o osso da mão, porque a primeira fileira do osso da mão, ele é chamado de carpo, certo? Carpo. E a segunda camada de osso das nossas mãos é chamado de metacarpo. Ou seja, é como se fosse uma evolução de carpo para metacarpo. Então, é muito fácil de decorar.
carpo, metacarpo. E por último nós temos as nossas falanges, que é os ossinhos, tá? Os ossinhos do nosso dedo. Elas se dividem em 3, tá? O proximal, de próximo, medial, de médio, e o distal, obviamente, de distante. Então nós temos essas 3 vertentes. Destaque para o polegar, tá? Vocês podem observar que o polegar ele é muito mais curto, certo? Ele é bem mais curto do que os outros ossos, ó. Ele só tem 2 risquinhos na mão. Então, se ele tem 2 risquinhos na mão, ele só tem um proximal de próximo e tem um distal de distante, beleza? Então, por hoje a gente acabou os membros superiores, beleza? Então, gente, um beijo pra vocês, continuem se cuidando, lavem bem as mãos, fiquem em casa, tá? Estudem, tá? Todas as matérias e encontro vocês na próxima aula.